Olá, galerinha! Tudo bem com vocês, meus amores? Mais uma aula, né? E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre microbiota, tá certo? A aula super gostosa, né? Que tem sido muito debatido esse conteúdo na comunidade científica devido à sua importância, né? Para a nossa saúde e também as deturbações que podem acontecer nesse microbioma, levando, né, ao desenvolvimento de outras patologias ou podendo estar ligadas a alguma delas. Então, pega o caderno, tá? Preste atenção e depois faz todas as anotações. Por quê? Porque esse assunto, ele não cai, ele despenca na prova, né? E tu não vai vacilar com isso, não. Então, vamos. No nosso corpo, existem milhares de células. Por quê? Porque nós somos seres pluricelulares, não é isso? É diferente do que a gente tem visto as bactérias que são seres unicelulares, são compostos apenas por uma única célula. Nós temos várias células formando os tecidos, os órgãos, né? Todo um sistema complexo que compõe o nosso corpo humano. Mas deixa eu te dizer, se você tá achando, meu bem, que tá sozinho nessa quarentena, né, que tá solitário, não, fica calmo, porque você está acompanhado por muitos outros seres vivos. E quais são eles? Existem milhares de bactérias que compõem, né, o nosso corpo. Além das bactérias, existem outros micro-organismos, como fungos, né? Alguns vírus, e esses vírus, né, são vírus que infectam as bactérias, chamados de bacteriófagos, que a gente viu lá naquele capítulo sobre genética bacteriana, né? Se tu não assistiu essa aula, volta lá nesse vídeo para tu não marcar bobeira, né? Existem vírus que só infectam as bactérias. E esses vírus, eles não causam uma doença, não causam uma patologia ao homem. E eles são encontrados também dentro do nosso corpo. Além disso, existem também outros grupos de seres vivos, como as arqueias, né? As arqueias nada mais são do que seres procariotos que parecem um pouco com as bactérias, né? Mas tem várias distinções. É como se fosse uma bactéria um pouco mais primitiva, digamos assim. Então, estima-se que parte do nosso peso corpóreo corresponde, inclusive, a esses micro-organismos. E são esses micro-organismos, são esses seres vivos que compõem a nossa microbiota, tá? Então, microbiota nada mais é do que, né, micro-organismos que vão colonizar ou por um período prolongado ou por um período de tempo mais curto o nosso organismo em determinados sítios, em determinados locais do nosso corpo. Esses micro-organismos, eles podem estar colonizando de forma passageira, chamado de microbiota transitória, mas eles também podem estar colonizando de uma forma um pouco mais duradoura, né? Chamada assim de microbiota residente. Então, bora lá, fixa aí. Microbiota, os micro-organismos que estão colonizando o nosso corpo. Pode estar, né, por um período passageiro ou pode estar de forma mais residente. Então, a microbiota transitória, né, são os micro-organismos geralmente não patogênicos ou que podem ser potencialmente patogênicos que permanecem na pele ou mucosas por algumas horas, mas podem ficar também até alguns meses. E eles são provenientes geralmente do meio externo. Então, a gente vai encontrar mais essa microbiota geralmente na pele, porque é o nosso órgão, né, um dos maiores órgãos que tem contato com esse meio ambiente de forma mais direta. E essa microbiota transitória, eles geralmente não estão provocando a doença e não se estabelece em definitivo na superfície do nosso corpo. Por quê? Porque eles não conseguem se encaixar nos receptores específicos das nossas células epiteliais. Já a nossa microbiota residente são os micro-organismos que vão estar sendo encontrados de forma mais regular, né, por um período de tempo maior, em determinada idade ou em determinado local do nosso corpo, mas essa microbiota ela pode ser perturbada. E quando isso acontece, seja por um fator imunológico, seja pela utilização
de alguns medicamentos, de alguns antimicrobianos, elas conseguem se recompor posteriormente com facilidade. E qual é a função dessa microbiota, Elida? Para que serve esses micro-organismos, né, participando do meu corpo? Bom, a microbiota residente, ela tem diferentes funções, né? Uma delas é impedir, elas vão impedir a colonização por outros micro-organismos por meio de interferência bacteriana. Elas vão competir por espaço, né? Se você está indo, né, para um show. E se está muito lotado, né, para uma festa, para uma casa noturna, para uma balada, se está muito lotado, né, se aquele espaço fisicamente já está ocupado, você vai evitar. Então, o que é que acontece? Esses micro-organismos que compõem a nossa microbiota residente, eles vão estar ocupando aquele espaço, impedindo que uma outra bactéria ou que um outro fungo venha, né, ficar nesse local e possa acometer uma doença ao homem. Elas também vão colaborar, né, na produção de vitaminas, principalmente as vitaminas K e vitaminas do complexo B. Também podem colaborar na absorção de nutrientes. Existem vários micro-organismos que compõem essa microbiota na região gastrointestinal, principalmente no intestino, e eles podem estar ali colaborando com a produção de substâncias importantes para absorver esses nutrientes advindos da alimentação. Também são responsáveis, né, por degradar alguns produtos tóxicos que podem prejudicar a saúde do homem e também colaboram, né, modulando o sistema imunológico, né, e com isso deixam o hospedeiro menos suscetível a outras infecções, né? Essa microbiota ela vai desempenhar um papel fundamental na maturação, no desenvolvimento, na regulação do sistema imunológico. E quais são as características dela? Bom, esses micro-organismos, quando eliminados, né, parcialmente com o uso de antissépticos, com o uso daqueles sabonetes bactericidas, né? Não precisa a gente dizer marcas, mas você sabe que tem aqueles sabonetes que visam matar alguns micro-organismos, principalmente aqueles que compõem, né, que participam da nossa pele. Entretanto, após algumas horas, essa microbiota ela consegue se recompor naturalmente. Por isso que é importante evitar o uso desses sabonetes, porque quando você faz isso, não dá tempo daquela microbiota ela se recompor. Então você pode ficar mais vulnerável a algumas infecções. Esses micro-organismos, eles possuem uma baixa virulência. Para quem não está lembrado, né? Virulência, gente, ela está relacionada ao grau de patogenicidade de um agente infeccioso. Nós já vimos isso, né, no capítulo de patogenicidade bacteriana. Qualquer coisa, volta para o vídeo e assiste essa aula. Entretanto, esses micro-organismos, eles podem sair daqueles sítios, daqueles locais que eles vivem e nos ajudam, né, com relação a essas funções que eu falei aqui acima. E quando isso acontece, eles podem sim provocar uma doença ao hospedeiro. Então, pode acontecer, né, o escape desses micro-organismos para outros sítios, causando, por exemplo, infecção como apendicite, né, quando essas bactérias elas podem migrar para o apêndice, colecistite, quando elas migram para a vesícula biliar, ou até mesmo, né, quando elas migram para a bexiga e causam a infecção urinária. No caso das mulheres, elas apresentam a uretra mais curta. É por isso que elas têm uma predisposição muito maior à infecção urinária do que os homens, porque essas bactérias elas vão subindo, né, pela uretra e elas alcançam a bexiga e pode acontecer também de alcançarem os rins e ter uma infecção muito mais grave, como a pielonefrite. E a microbiota transitória, Hélida? Quais são as características dela? Bom, essa microbiota ela vai ser constituída por micro-organismos que colonizam temporariamente o nosso corpo, porque eles não conseguem se aderir firmemente aos receptores específicos dos tecidos. Então, eles podem ser mais facilmente removidos do nosso corpo.
Às vezes, com um simples banho, né, com uma simples limpeza, essa microbiota ela pode ser eliminada do nosso organismo. Eles não conseguem permanecer no nosso corpo por um período muito prolongado. E esses micro-organismos, eles podem competir com outros que compõem a nossa microbiota permanente, ou eles podem estar competindo com outro micro-organismo que está ali transitando por espaço, por nutrientes. Eles também podem ser eliminados mais facilmente pelo nosso sistema imunológico, né? Ou por outros procedimentos de limpeza, como eu falei, né? Também algumas alterações químicas ou físicas do nosso organismo podem favorecer a eliminação desses seres vivos. A exemplo, uma exposição solar, né, o vento, porque a exposição solar, os raios ultravioletas podem exterminar essa microbiota transitória no nosso corpo, ou até algumas substâncias químicas utilizadas. Nós estamos passando agora por uma pandemia, né? E tem se falado muito, né, todos os tipos de mídias sociais, né, sobre a limpeza das mãos, com a utilização não somente da água e sabão, mas também com a utilização do álcool 70. O objetivo é impedir que o coronavírus, né, o SARS-CoV tipo 2, ele fique na tua pele e quando você tocar em outra região, né, em contato com a mucosa, com o olho, com a boca, isso venha te prejudicar, favorecendo a adesão desse vírus ao teu corpo e desenvolvimento dessa patologia. Só que quando você passa esse álcool em gel, gente, você não está só eliminando as possíveis partículas virais presentes nesses locais, mas também vai estar eliminando, né, esses micro-organismos que vão estar no teu corpo, principalmente essa microbiota transitória que não consegue se aderir muito bem ao teu tecido. Esses micro-organismos, eles são os principais causadores das infecções nasocomiais. Elida, pelo amor de Deus, ajuda aqui. O que são essas infecções nasocomiais? Gente, infecções nasocomiais são infecções, né, aquelas infecções geralmente hospitalares, causadas pelos procedimentos hospitalares ou aqueles pacientes que ficam internados, né, e conseguem adquirir esse micro-organismo. Mas de onde vêm essas bactérias? De onde vêm esses fungos que estão presentes no meu corpo? Né? Como foi que eu adquiri isso? Bom, primeiramente, né, a forma que adquire, né, que começa a se formar essa microbiota no teu corpo é através do parto. Mas aí depende do tipo de parto que você veio ao mundo. A principal microbiota ela começa a ser adquirida através do canal do parto, através da vagina. E elas começam a se aderir o quê? A pele do bebê, a boca, o nariz, né? A conjuntiva daquela criança. Então, assim, o parto normal ele é extremamente importante porque ele começa a formar esses micro-organismos no teu corpo. E isso te ajuda, né, a combater algumas bactérias que podem se aderir ali no bebê e causar alguma doença. Além desses locais que o bebê ele começa, o neonato ele começa a adquirir esses micro-organismos, também existe, né, na região da genitália feminina, também começa a ser adquirido, e através do contato, da inalação, da deglutição e da alimentação, que começa a acontecer, né, após algumas horas do nascimento, o bebê ele começa a fazer uso, geralmente, né, da amamentação. E através dessa amamentação, contato ali da boquinha da criança com a mama da mãe, existem bactérias ali presentes no seio, na pele dela. Então, essas bactérias, esses micro-organismos, eles começam a passar para o neonato através do trato, né? Do trato gastrointestinal, através desses alimentos.
Também é uma forma. E eles vão ajudar, né, extremamente. Por quê? Porque esses micro-organismos, gente, lá no nosso trato gastrointestinal, eles vão produzir glicoronidases e sulfatases que favorecem a absorção em sais biliares, assim como alguns hormônios esteroides, além de vitaminas do complexo B e vitaminas K, como eu falei anteriormente, que ajudam, né, a modular o teu sistema imunológico. Eu não nasci de parto normal. O meu parto foi uma cesariana. E agora, o que eu faço? Eu não consigo, eu não tenho esses micro-organismos, né? Eu sou uma pessoa desfavorecida por conta disso. Bom, o desenvolvimento de uma microbiota neonatal adequada é extremamente importante devido aos efeitos que um desequilíbrio, né, ou seja, a desbiose, ela pode acarretar no início do desenvolvimento, né, levando à formação de algumas doenças crônicas e agudas. E esses neonatos nascidos por cesariana, realmente, eles apresentam os níveis mais baixos de colonização quando comparado àqueles que nascem por via vaginal. Entretanto, meu amor, se você nasceu pela cesariana, né, se você não veio de um parto normal, não se preocupa. Por quê? Porque com o avanço do teu desenvolvimento, você foi adquirindo de outras formas esses micro-organismos, né, o teu microbioma. Entretanto, existem fatores que podem alterar essa microbiota, né? Esses fatores são principalmente os fatores ambientais que podem levar a essa desbiose. O que é essa desbiose? Desbiose é um desequilíbrio provocado nesses micro-organismos que compõem a nossa microbiota, tá? São esses fatores ambientais, Hélida, que podem alterar esses micro-organismos, a quantidade desses micro-organismos no meu corpo. A radiação ultravioleta, né, exposição ao sol pode acontecer. Uma alimentação inadequada, principalmente uma alimentação rica em carboidratos, né, pode provocar um desequilíbrio nessa microbiota do trato gastrointestinal. O estresse, né, porque o estresse vai é, estar relacionado ao nosso sistema imunológico e pode haver um pequeno desequilíbrio, provocando uma proliferação de um fungo que está lá, por exemplo, a cândida, né, que está presente na nossa cavidade oral, na cavidade vaginal, e essa cândida ela não está provocando nenhuma doença, nenhuma patologia, mas decorrente de algum descontrole, de algum estresse, né, e tem uma baixa no teu sistema imunológico e favorece uma proliferação maior da cândida. E aí a cândida albicans ela começa a provocar candidíase, né? Existem mulheres que têm candidíase por repetição, por alterações nessa microbiota que levam a essa proliferação descontrolada desses micro-organismos. Então, além da alimentação, do estresse, utilização de álcool, né? A tua qualidade de vida ela vai influenciar nessa microbiota e podem provocar essa desbiose, né? Tem vários artigos que falam que essa desbiose é um estado mal adaptativo do teu microbioma por haver um desequilíbrio entre a quantidade de bactérias protetoras e a quantidade de bactérias agressoras, tornando o trato, principalmente o trato gastrointestinal, mais vulnerável. Entretanto, a literatura mostra não somente essa desbiose, esse desequilíbrio intestinal, mas também agora se fala muito sobre uma desbiose vaginal, né? E que causa vários malefícios à saúde da mulher. Esses micro-organismos, esse desequilíbrio nessa microbiota intestinal pode alterar a permeabilidade, né, na região do intestino, fazendo com que ocorra a passagem de algumas endotoxinas para o sistema circulatório. Vocês sabem que o intestino é uma região extremamente vascularizada para conseguir absorver os nutrientes, né, importantes para o nosso corpo. Esses nutrientes eles saem lá do intestino e migram para a corrente sanguínea para que a gente consiga realizar o trabalho, o esforço, né?
para que consiga realizar o desenvolvimento natural do nosso corpo. Então, ocorre essa alteração na permeabilidade intestinal, fazendo com que ocorra essa passagem dessas endotoxinas, e isso causa um estado inflamatório crônico. Inclusive, existe na literatura, né, alguns artigos que mostram que essa desbiose, esse desequilíbrio pode favorecer algumas doenças crônicas intestinais, a exemplo da doença de Crohn, tá? E quais são, né, esses fatores que vão interferir nessa microbiota? A idade é um deles. A gente sabe que tanto aquele indivíduo que está lá no início do seu desenvolvimento, exemplo, neonato, quanto aquele idoso lá na ponta, né, no extremo das idades a gente está falando, eles vão ter essa alteração por conta até do seu sistema imunológico. Tanto os neonatos como os idosos, eles podem ter essa alteração no sistema imunológico e, por consequência, nesses micro-organismos que compõem o corpo. A dieta, como eu falei anteriormente, né, uma alimentação rica em carboidrato pode provocar um desequilíbrio nesses micro-organismos. A saúde também. Pacientes imunodeprimidos, eles vão ter uma alteração nesse micro-organismo. Então, se a gente for analisar essa microbiota desse paciente, né, e comparado a uma pessoa saudável, a gente vai ver que existem micro-organismos que compõem ali em concentrações, em quantidades diferentes e em tipos também diversos. A profissão, né, também vai interferir nessa microbiota. Vamos supor um profissional de saúde, uma pessoa que trabalha lá numa UTI de um hospital, ela vai ter contato diário com uma quantidade muito maior de micro-organismos. E alguns deles vão conseguir sobreviver muito bem ao teu corpo sem causar nenhuma doença. Eles conseguem viver em equilíbrio. Então, se a gente faz uma análise dessa microbiota, dessas pessoas que trabalham em hospitais, que trabalham nesses locais, a gente vai perceber que eles podem apresentar outras cepas, né, bacterianas, outros fungos, e não está causando nenhuma doença, né? Tá ali vivendo em perfeito equilíbrio. O estado hormonal, os hormônios, os fatores hormonais, eles também podem alterar essa proliferação desse micro-organismo, alterar ou diminuir essa microbiota que compõe o nosso corpo. A higiene pessoal também. Vocês sabem, é importante a gente tomar um banho todos os dias, escovar os dentes. Por quê? Porque esses micro-organismos que compõem o nosso corpo, né, com a falta de higienização, eles podem aumentar e podem provocar uma patologia. Né? Vamos supor, você começa a comer muito, né? A alimentação tem carboidrato e tu não escova os dentes. Então vai haver uma proliferação maior dessas bactérias na cavidade oral e a gente pode ter o quê? Uma cárizinha que vai utilizar esse carboidrato para conseguir crescer ainda mais e começa a causar uma destruição lá nos teus dentes, né? Então a higiene pessoal ela é importante. Outra coisa é o uso de antimicrobianos. Seja ele de forma necessária ou através do uso indiscriminado, ele vai alterar essa microbiota. Tanto é que seria importante que a gente fizesse uso, né, de materiais que venham recompor esses micro-organismos. Existem medicamentos, esses antimicrobianos, eles podem estar ali atuando diretamente naquela bactéria ou naquele fungo que vai estar causando uma patologia, que está causando aquela crisezinha de garganta, né? Aí você vai lá, tem aquelas crises de amidalite fortíssima, toma, né? Aquela Bezetacil, né? Que dói pra caramba. Só que essa penicilina ela não vai agir somente naquela bactéria que está causando aquela crise de amidalite tão forte, mas ela também vai atuar sobre outras bactérias que são sensíveis a esse antimicrobiano. Né? E essas bactérias elas podem estar colaborando no teu corpo, então elas também vão sofrer essa morte celular. Então seria interessante que após o uso desses antimicrobianos, para tentar recompor essa microbiota, fazer uso de probióticos. Hélida, o que são probióticos? São produtos à base de micro-organismos vivos, né, que quando administrados em quantidades adequadas, eles podem proporcionar benefícios à saúde do indivíduo.
né? Seu consumo ele tem sido muito debatido pelos nutricionistas, né, como uma alternativa saudável para contribuir com o equilíbrio dessa microbiota, né? Principalmente a microbiota intestinal. A gente tem hoje aqueles leites fermentados utilizando lactobacilos. O objetivo é justamente favorecer esse equilíbrio entre esses micro-organismos, tá? Então, tem vários estudos na literatura que mostram que uma microbiota equilibrada, eles podem ajudar em diferentes frentes ao nosso corpo, né? E que qualquer desbiose, qualquer desequilíbrio nesses micro-organismos podem provocar ansiedade, depressão, inflamação crônica, principalmente no trato intestinal. Podem também estar relacionadas à obesidade e à diabetes, né? É, Algumas toxinas provocadas por esses micro-organismos, eles podem colaborar no processo de desenvolvimento de neoplasias e também podem deixar, né, o nosso corpo susceptíveis a algumas infecções. Então, um desequilíbrio nessa microbiota, né, está relacionado a diferentes fatores que podem estar atuando no teu organismo. Mas, né, uma das alternativas, além lá do uso dos probióticos que eu falei para vocês, uma outra alternativa que tem sido muito discutida na literatura, né, até algumas blogueiras vêm falado muito, né, aquelas blogueiras fitness, que não precisa citar nomes, mas que vocês já podem ter ouvido falar, é sobre o transplante de microbiota fecal. Né? Foi avaliado que alguns indivíduos saudáveis, alguns indivíduos magros, eles têm uma composição desses micro-organismos diferente daqueles obesos. Então, por que não fazer um transplante dessa microbiota para que aquela pessoa ela consiga ter esses micro-organismos que vão ajudar, né, nessa absorção melhor desses nutrientes, que vão impedir aquela inflamação crônica que pode estar acontecendo. E isso vem muito sendo discutido. Então, esse transplante microbiota, o que é? É literalmente, gente, aquele transplante de cocô, tá? Transplantar essas fezes daquele indivíduo saudável para aquele indivíduo, né, que tem essa microbiota afetada, que sofre dessa desbiose. Então, como é que isso é feito? Bom, pega as fezes daquele doador, tá? E a partir das fezes desse material fecal, né, faz a coleta, mistura, filtra esse material fecal e através de um procedimento, né, de colonoscopia, através do ânus, por um exame de imagem, esse material filtrado, esse material, ele é introduzido naquele indivíduo. Outra forma, né, além da colonoscopia, seria esse material filtrado ser elaborado algumas cápsulas orais e que fosse introduzido naquele indivíduo. Claro que várias características do doador, elas são analisadas, né? Por exemplo, algumas parasitoses que podem estar ali, e algumas outras doenças, algumas características desse doador, eles são utilizados como forma de inclusão ou exclusão para que esse material fecal seja transplantado. Entretanto, alguns estudos mostram que esse transplante de microbiota fecal podem ter provocado, né, prejuízos graves no receptor. Quais são Alguns desses indivíduos, inclusive, foram à morte após o transplante dessa microbiota. Então, isso tem sido muito discutido na academia, né? Se realmente o benefício compensa os prejuízos causados por esse transplante fecal. Bom, mas, embora essa microbiota seja extremamente importante para o nosso corpo, né, ao ponto de ser discutido na academia o transplante de material fecal para recompor, né, esses micro-organismos, existem locais do nosso corpo que devem permanecer sempre estéreis. Por quê? Porque se houver a colonização desses micro-organismos nesses sítios, a gente pode ter problemas, inclusive problemas tão graves que podem levar ao óbito desse paciente.
Quais são eles, Hélida? Geralmente, esses locais que devem permanecer estéreis são os órgãos mais internos, né? E os fluidos orgânicos. Por exemplo, o sangue, o líquido cefalorraquidiano, que é aquele líquido, né? Que compõe ali o sistema nervoso, os seios nasais, o interior do olho, os músculos, ovário, testículo. Então, esses locais a gente não deve ter a presença desse micro-organismo, mas como eu falei anteriormente, pode acontecer escape, né? E levar a algumas infecções. Existe um caso, né, recentemente que a gente vivenciou com o presidente. E aí, sem fazer nenhuma apologia política, seja ela favorável ou contra ao nosso sistema, né, e ao presidente ao atual presidente da República, mas nós tivemos um caso, né? Ele sofreu um atentado, né, com uma faca, né? E o que aconteceu? Essa facada acometeu a região abdominal e levou à perfuração do intestino. O intestino ele é rico, né, em micro-organismos. É um microbiota extremamente importante para o nosso corpo. Só que esses micro-organismos que estão colonizando a cavidade intestinal, a partir do momento que teve essa facada, eles começaram a cair no sistema circulatório. Eles alcançaram o sangue. E isso poderia ter provocado uma sepsemia, né, no paciente e levado a óbito. Mas, entretanto, ele foi socorrido rapidamente e conseguiu, né, reverter essa. Bom, nós vamos encontrar esses micro-organismos, como eu falei anteriormente, em vários locais do nosso corpo. E um deles é a pele, porque a pele está em contato com o ambiente externo. A microbiota da pele interage com outros micro-organismos, com as células humanas e com o sistema imune em diferentes formas que mediam o risco de diferentes doenças. Esse sítio, né, ele está propenso a abrigar principalmente os micro-organismos transitórios. A pele também apresenta uma microbiota residente, bem definida e constante, diferenciada principalmente na região anatômica por secreções, por uso habitual de roupas ou por proximidade, às vezes, da mucosa, como a boca, o nariz ou as áreas períneas. Né? Essa região apresenta um pH baixo, os ácidos graxos nas secreções sebáceas e as lisozimas podem ser fatores que venham, né, interferir na eliminação dessa microbiota residente da pele. A sudorese profunda, a lavagem, o banho, eles não conseguem eliminar ou modificar significativamente esses micro-organismos residentes do nosso corpo. Né? Entretanto, existem alguns micro-organismos que podem competir com essa microbiota residente. Além disso, o uso, né, de medicamentos, de cosméticos, a exposição ao sol, dieta, eles podem terminar influenciando sobre esses micro-organismos, né? E podem levar ao desenvolvimento de algumas patologias. Quem são as principais bactérias que a gente pode encontrar? Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermidis, né? São os principais micro-organismos presentes nesse local. Outro micro-organismo comum, né, a essa microbiota é a Candida albicans. Entretanto, a dependendo do teu sistema imunológico, né, alguns estresses, algumas alterações, pode levar a uma proliferação maior e provocar algumas patologias. Outros que podem acontecer é que o que não impede é que essa microbiota presente na pele, que está te favorecendo, em contato com algumas feridas que podem acontecer, né? Você cai, machuca, leva um corte, não impede que essa microbiota, esses micro-organismos que estão aqui na pele, venham adentrar essas feridas e provoquem um processo infeccioso, certo? A Candida albicans, ela é um fungo, né? Que está muito relacionada à formação de abscessos, infecções de feridas operatórias, ao furúnculo e à escarlatina. A escarlatina, gente, é uma bactériazinha que vai atuar principalmente ali, provocando algumas alterações semelhantes à amidalite, né?
E quais são esses fatores que podem interferir, e que inibem esse crescimento desses micro-organismos na pele? A baixa umidade, alteração no pH e algumas substâncias inibitórias, né, como a gente falou, inclusive até o uso de dermocosméticos, né, dependendo do tipo, eles podem provocar essas alterações. A conjuntiva é uma membrana que reveste a pálpebra e todo o globo ocular. Entretanto, né, por estar exposta constantemente ao ambiente externo, essa região é vulnerável à contaminação por micro-organismos. Então, a gente também vai encontrar nesse sítio, né, uma microbiota específica, embora existam as lágrimas. E elas contêm uma enzima, né, que é a lisozima, que remove micro-organismos. Mas estudos mostram que existe uma microbiota residente dessa região e que alguns dos micro-organismos presentes na pele, algumas bactérias presentes na pele, podem ser encontradas também nessa região. Entretanto, existem bactérias, né, que são específicas desse sítio. A exemplo, nós podemos encontrar a Corynebacterium mastitidis, a Corynebacterium xerosis, né? Além de outros micro-organismos. Alguns deles, a depender da alteração do equilíbrio desses micro-organismos, podem inclusive causar patologias nesses sítios, né? A exemplo, a gente vai encontrar alguns vírus, a Neisseria gonorrhoeae e o Staphylococcus aureus. Tanto as conjuntivites bacteriana, né, quanto as virais, elas são muito contagiosas, passando facilmente de uma pessoa para outra ou de um olho infectado para o olho não infectado, né? Esses micro-organismos, eles são disseminados muito fácil no ambiente, até por conta do contato com a região ocular e alguns objetos. Alguns vírus, eles são capazes, né, de causar alguns sintomas generalizados, mas também fazem com que os olhos fiquem um pouco irritados. As infecções fúngicas, elas são mais raras nessa região e elas podem ocorrer principalmente em algumas pessoas, né, que usam por tempo prolongado colírios à base de corticoides ou até mesmo por conta de algumas lesões oculares causadas por algum material, seja um material vegetal ou até mesmo pela própria sujidade, pela sujeira, né, pela poeira presente no ambiente. Os recém-nascidos, eles ainda ficam mais suscetíveis a algumas infecções oculares, principalmente causadas por Chlamydia trachomatis ou a própria Neisseria gonorrhoeae, até porque, né, essa bactéria, ela pode estar presente no canal do parto e aí esses neonatos advindos de parto normal podem já adquirir esses micro-organismos. Algumas infecções nessa cavidade, nesse sítio, podem ser tão grave, que são capazes de provocar até cicatrizes na conjuntiva, dando origem a algumas anomalias, né, nessa película lacrimal. Algumas vezes, essas conjuntivites infecciosas graves, elas podem alcançar, inclusive, a córnea, né, que é uma camada transparente, frente à íris e à pupila. E aí, nesse caso, a doença ela evolui, né, mais negativamente. Outra região que a gente pode encontrar a presença de micro-organismo é o aparelho respiratório. Tanto o aparelho respiratório, né, alto, onde a gente encontra as fossas nasais, a faringe, a laringe, quanto o aparelho respiratório baixo, que é onde a gente já encontra a traqueia, os brônquios e os pulmões. As fossas nasais, né, por estar mais perto da pele, as bactérias presentes nessa região é bem semelhante, né, à que a gente encontra na região adjacente, como Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus e Corynebacterium. Já a nasofaringe, né, a gente já encontra algumas espécies que estão presentes também na pele, mas algumas outras que são características dessa região. E aí a gente pode ter, né, Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae, né, assim como outros.
Já o trato respiratório inferior, né, ele já tem uma constituição um pouco diferenciada. Por quê? Porque as células, elas são células ciliadas. Isso, inclusive, nos ajuda a combater, a impedir a adesão de alguns micro-organismos que possam causar doenças a se aderir nesse local. Além desses cílios, né, além dessa estrutura, também ocorre a presença de muco, e isso remove de forma mecânica essas bactérias ou fungo que possa vir a se aderir nessa mucosa. Inclusive, um estudo realizado por Atanásio e colaboradores aqui no Brasil em 2018 mostrou que o trato respiratório ele apresenta uma diversidade baixa de uma densidade baixa de colônias. Entretanto, existe uma elevada diversidade, né? E mais aqueles pacientes, né, que apresentam estados patológicos, eles têm uma perda significativa nessa diversidade da microbiota do aparelho respiratório e um aumento da concentração de alguns gêneros bacterianos em detrimento de outros, né? E quais seriam essas patologias que levam a essa alteração da microbiota do aparelho respiratório? Bronquite, asma, tuberculose, são algumas das patologias que ele elenca em seu estudo, tá? Outro local onde a gente vai encontrar a presença desses micro-organismos é a região da boca, né, e da faringe. Na boca, a gente consegue, inclusive, perceber, sentir as consequências dessa proliferação bacteriana de duas formas, né? Se você se alimenta e fica muito tempo sem escovar os dentes, você vai, ao passar a língua, né, no dente, você vai perceber que aquele dente não vai ficar mais tão lisinho, começa a se formar uma crosta, uma película, né, que é decorrente do biofilme que é formado pelo crescimento microbiano. Outra consequência dessa multiplicação bacteriana é quando a gente acorda, né? Esse biofilme formado, o que é biofilme? É esse agregado, esse conjunto de células que tem crescimento nessa cavidade oral, elas provocam aquele hálito característico matinal, né? Devido a essa proliferação bacteriana. Essas bactérias encontradas, né, na cavidade oral são, inclusive, responsáveis pelas cáries, né? Que utilizam os carboidratos advindos dos alimentos e começam a metabolizar e utilizar esse suprimento para fazer com que eles se multipliquem, né, no ambiente. Outra coisa que pode acontecer, né, é aquele velho sapinho, que é causado por um fungo, né, a cândida, que geralmente vive em harmonia, digamos assim, na nossa pele, mas que podem causar algumas alterações. Principalmente nas crianças muito novas, né, por alteração do sistema imunológico ainda está sendo formado, pode provocar o que a gente chama daquele sapinho, né, aquela candidíase oral. Também tem as amidalites, as faringites, que podem ser decorrentes dessa proliferação bacteriana. Existem várias bactérias que podem ser encontradas nessa região, tá? Algumas delas estão ali vivendo em harmonia, não causam uma patologia, mas outras, né, podem levar essa proliferação exacerbada e causar uma doença. Exemplo, Staphylococcus aureus, né, causando aquelas crises terríveis de garganta, né, muito comum na nossa população. Já, né, o trato gastrointestinal é uma região rica nessa microbiota, principalmente quando a gente está falando do intestino. Claro que no esôfago e no estômago a gente também vai encontrar uma quantidade de bactérias. Entretanto, pelo fato do suco gástrico, né, ser extremamente ácido e a presença de inúmeras enzimas digestivas estarem ali, poucas bactérias conseguem colonizar esse ambiente, né, que termina sendo, né, totalmente bactericida. Mas algumas delas conseguem viver em harmonia nessa região, mesmo
com um pH tão ácido. Inclusive, a depender da multiplicação, a gente pode ter uma doença grave e que, se prolongada, né, se não tratada a tempo, pode levar à formação de câncer. Exemplo, o Helicobacter pylori, né, aquela chamada H. pylori. A H. pylori ela vai causando aquela que a gente chama de gastrite, né, aquelas ulcerações na mucosa gástrica. E esse ácido clorídrico, né, atingindo diretamente a mucosa adjacente de forma constante, então aquelas ulcerações que não vão sendo tratadas, elas vão evoluindo, né? E com o passar do tempo, os seus tamanhos eles podem ficar maior e essa exposição do ácido clorídrico à membrana adjacente pode vir a provocar, né, a colaborar na formação de tumores. Já o intestino delgado, a gente vai encontrar no duodeno poucas bactérias colonizando, mas já na região do íleo, a gente vai encontrar, tanto do jejum como do íleo, a gente já vai encontrar uma concentração muito maior desses micro-organismos. É no intestino grosso onde a gente encontra essa maior população bacteriana, né? Estima-se que mais de 300 espécies de micro-organismos estejam colonizando esse ambiente e que a maioria dessas bactérias elas sejam anaeróbicas, mas também a gente pode encontrar a presença de algumas bactérias que são anaeróbicas facultativas, né? Há alguns indivíduos, né, principalmente as lactantes, que terminam tendo uma alimentação rica em lactose, favorecem uma alteração nesse ambiente, fazendo com que ocorra a proliferação de determinados micro-organismos. Estima-se que aproximadamente 10% dos traumatismos intestinais leves, eles são capazes de induzir uma bacteremia transitória. As bactérias intestinais, elas são extremamente importantes na síntese de vitamina K, na conversão de pigmento e ácidos biliares, na absorção de nutrientes e produtos de degradação e, de forma antagônica, a alguns patógenos que podem se aderir a essa mucosa intestinal. Então, essa microbiota intestinal, ela produz amônia e outros produtos de degradação que são absorvidos pelo organismo. Nos seres humanos, a administração de alguns antimicrobianos, eles podem suprimir temporariamente essa microbiota fecal, tornando aquele indivíduo mais susceptível, né? É por isso que é tão importante que se fala tanto sobre o uso racional dos medicamentos, porque ao utilizar esse antimicrobiano, você também pode estar não só atingindo aquela bactéria que está causando determinada doença, mas outras bactérias que são, né, que têm um papel importante para o teu corpo. Mas existem também, né, algumas bactérias que podem causar patologias nessa região. Exemplo, a salmonela, que causa aquela disenteria mais grave, e o Clostridium botulino, né, que atua, que consegue ultrapassar o sistema gastrointestinal e alcança o sistema nervoso. E com isso a pessoa ela começa a ter, né, dificuldade na respiração, porque vai haver um relaxamento. A bactéria ela vai atuar nas sinapses no sistema nervoso central, impedindo a propagação do estímulo, da informação, né? E aí vai tendo uma paralisia dessa movimentação dos órgãos. Outra região que a gente vai encontrar no nosso corpo que tem uma microbiota específica é o aparelho genito-urinário. Entretanto, dentro desse complexo, os rins, os ureteres, a bexiga, eles devem ser lugar estéreis, né? Quando ocorre a presença de micro-organismos nesses sítios, podem causar doenças bem graves ao hospedeiro. E a mulher, ela apresenta
uma composição nessa microbiota diferente do homem. Até porque a mulher ela tem o quê? Toda uma estrutura, né? Toda uma anatomia diferenciada. Enquanto o homem apresenta um pênis, um órgão externo, a mulher apresenta um órgão já interno, que é a vagina, uma região bastante úmida, com pH específico e que pode ser completamente influenciado a sua microbiota por fatores hormonais. Então, próximo ao ciclo menstrual, naquele período da puberdade ou da menopausa, a gente pode ter alteração na colonização desses micro-organismos. Outra coisa que tem alteração é durante o período fértil, né, decorrente da liberação de alguns hormônios e do glicogênio, presente nesse epitélio que favorece a proliferação de algumas bactérias. O pH vaginal ele também pode ser alterado, inclusive pela permanência ou pela adesão de alguns protozoários, a exemplo, Trichomonas vaginalis, né? O Trichomonas é uma IST, né? Uma infecção sexualmente transmissível e que altera o pH da vagina, ele eleva, tá? Ele faz com que esse pH passe de 5 para continuar se proliferando, né? Ele se reproduz asexuadamente de forma bem rápida e provoca sintomas bem incômodos à qualidade de vida da mulher, como um corrimento amarelo esverdeado, bem fétido, pode provocar também uma vermelhidão nessa região, além de um prurido, né? Uma coceira extremamente intensa, ardor durante o ato sexual, ardor na hora no ato miccional. Isso tudo pode acometer. E a recorrência dessa infecção na mulher pode agravar esse processo, causando, inclusive, né, juntamente com outros micro-organismos, infertilidade. Tá? No trato urinário, a gente vai encontrar principalmente Staphylococcus aureus epidermidis, Pseudomonas klebsiella, Proteocolis, que podem estar né, infectando essa região. Os lactobacilos, né, são as bactérias mais comuns do trato geniturinário. Bom, pessoal, por hoje era isso que tínhamos para conversar sobre microbiota. Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou desse vídeo, dá um joinha aqui, dá um like, comenta se tiver dúvida que eu respondo todos vocês, tá bom? Até a próxima aula. Um beijo grande e tchau, tchau.